Oi, meus lindos. Vou gravar um videozinho aqui falando sobre o espontâneo de Deus. Eu tava orando junto com a Dia aqui. Aí, no meio da nossa oração, eu senti muito no meu coração esse tema assim. E eu comecei a orar: Jesus, muitas vezes nós pedimos sinais, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre a direção de várias áreas da nossa vida. Mas em várias vezes o Senhor só faz as coisas acontecerem espontaneamente. Quando a gente vai ver, a gente tá lá na vontade de Deus. Aí a Dia tava orando do outro lado. Aí ela leu um salmo que falava sobre isso, assim: Senhor, acho que é Salmo 39, se eu não me engano. Senhor, me mostra o fim dos dias da minha vida, para que eu veja que eu sou só uma extensão de um palmo diante do Senhor. Aí foi muito legal assim que a gente começou a conversar sobre isso, sobre como viver no espírito é algo assim esporádico, é algo que vai contra qualquer plano que a gente faça. E é muito massa isso. Óbvio, Deus também se movimenta por direções onde ele fala, onde a gente ora, constrói e depois acontece. Mas eu acho que a grande armadilha de Deus contra o nosso ego, contra o nosso orgulho, contra o nosso entendimento limitado as coisas irem sendo construídas de forma espontânea, de forma que você não tem controle e você nem sabe onde vai terminar aquilo. Aí eu fui ler, continuei orando e me veio no coração Mateus 16, que fala sobre a cegueira espiritual. E se você for ler lá, Jesus, os fariseus e os saduceus, né, que eram dois grupos da época, eles queriam sinais de Deus, eles queriam que Jesus fizesse sinais que mostrassem que ele era Deus. Aí Jesus fala pra eles assim: cara, vocês olhando pro céu, vocês conseguem saber quando vai chover. Vocês veem as nuvens se formando, vocês veem o que tá acontecendo. Como que vocês não conseguem ver os sinais de que Deus tá fazendo alguma coisa? E isso é muito, muito legal, assim, porque daí depois Jesus vai pro barco com os discípulos, vai em viagem, se eu não me engano, pro barco. Jesus sai em viagem com os discípulos e eles esquecem de levar pão. Aí Jesus começa a pregar, ó, toma cuidado com o fermento dos fariseus. E eles acham que é por causa do pão. Aí Jesus fala pra eles assim: eu não tô falando de pão. Vocês não viram que eu multipliquei milhares de pães 2 vezes na frente de vocês? O que eu tô falando é sobre vocês não. Agora com as minhas palavras, né? Aí Jesus meio que fala assim, ó. O que eu tô querendo dizer é que o ensino dos fariseus, ele pode estragar toda a massa de vocês, mesmo que aparentemente ela esteja crescendo. E me chamou muita atenção isso, assim, de ver o fermento dos fariseus, que aqui na Bíblia representa uma fé sendo corrompida por dentro. O fermento dos fariseus ele é colocado ali como uma cegueira espiritual. Então, eu acredito assim que para o nosso dia a dia isso é muito importante, porque todo mundo quer viver a vontade de Deus. Mas para conseguir viver a vontade de Deus, que muitas vezes vai acontecer espontaneamente, quando você perceber, você já está lá vivendo a vontade, você precisa ver o que Deus está fazendo, confiar no que Deus está fazendo. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, vou dar um exemplo nosso aqui. Às vezes surge algo do nada, uma mensagem, uma conversa, uma viagem, e quando a gente se dispõe a fazer isso, cara, parece que vários desdobramentos começam a acontecer e faz muito sentido. Então a gente orou por isso hoje aqui, assim, Jesus, nós estamos orando para que o Senhor se manifeste na nossa vida, para que a gente viva a sua vontade e os dias sejam divertidos vivendo ela. Então, nos faz enxergar os pequenos passos que o Senhor dá. Nos faz enxergar pequenas coisas, pequenas ideias, às vezes costumes, às vezes coisas que vêm na cabeça. Liga para tal pessoa, faz tal coisa, começa isso, para com aquilo. Então, às vezes são pequenas sensações que a gente sente. E vou pegar aqui uma frase do Harold Walker, né? Que ele fala assim que se você vive em santidade, se você vive é, sondando o seu coração diariamente para estar puro e genuíno diante de Deus, a sua imaginação se torna santa.
E muitas coisas Deus não precisa falar com você, ele vai fazer você sentir aquilo e você se move por uma imaginação santa. Isso é muito legal. Eu queria passar isso para que vocês reflitam junto com a gente sobre isso. E que essa reflexão nos mostre assim, cara, a gente consegue ver quando vai chover. Será que a gente não consegue discernir às vezes o dia a dia, coisas que eu tenho que fazer e coisas que eu preciso deixar de fazer? Pô, se eu tô percebendo que os meus dias, eles não estão me levando a ser mais simples, mais amoroso, mais humilde, mais quebrantado, cara, não precisa Deus chegar e falar, eu já vou entender e já vou mudar. Se eu tô sentindo que eu comecei a conversar com alguém e essa conversa tá indo para lugares muito incríveis, Deus precisa me falar para mim estar mais próximo dessa pessoa? Será que eu já não tenho que ir? Ou às vezes vem uma ideia no nosso coração, igual a gente teve, veio no nosso coração agora em relação à faculdade. A gente começou a fazer uma faculdade em grupo e, cara, talvez no futuro isso vai reverberar várias coisas, entendeu? Então eu acredito assim que a vida com Deus não é uma loucura, não é tipo, vamos fazer o que a gente sente e é isso, não. Mas se você tá com o teu coração todos os dias junto com pessoas que você confia e vocês estão tentando ser o mais genuíno possível, cara, você não pode ter medo de onde o vento vai te levar. Porque o Espírito Santo, e eu finalizo com uma frase do Dan Duque, quando alguém perguntou pra ele assim: como que você sabe o que Deus está fazendo? Como que você sabe para onde ir? Quando você sabe quando guardar para que não falte no futuro? E quando você sabe quando entregar tudo que você tem e o futuro, Deus vai fazer o que ele quiser. E o Danduque responde assim: Deus é muito melhor em falar comigo do que eu sou, do que eu seja bom em ouvi-lo. Deus é muito melhor em me fazer entender o que é preciso entender do que a minha vontade de buscá-lo. Cara, isso é muito legal. É, porque você começa a perceber que talvez a única coisa que a gente precisa fazer é permanecer num lugar genuíno, espiritual. Permanecer nos quartos de orações, permanecer com uma rotina santa e deixar com que Deus, com que o Espírito, com que Jesus construam as coisas. E quando você começar a perceber, às vezes vai demorar, às vezes vai ser um pouco mais difícil, às vezes vai ser fácil, mas eu acho que é muito bonito você perceber assim, cara, Deus está construindo o meu futuro. Então eu creio assim que às vezes a única coisa que Deus espera de nós é que a gente se guarde o nosso coração diariamente, que a gente guarde as nossas palavras, guarde os nossos pensamentos diariamente e fique ali, ó, Espírito Santo, fala comigo, Senhor. Meu, existem várias coisas para mim escolher, todas elas são boas. Para onde eu vou, meu amado? E eu creio que com o passar eu ficando sem voz já, minha garganta tá zoada nesses dias. Eu acredito assim que viver no Espírito é essa espera, mas com um ar de satisfação. Eu estou satisfeito diariamente ali na presença de Deus, mas tenho expectativas, tenho ambições com o futuro que eu quero viver com Ele. Então é meio que uma satisfação que dança junto com essa fome, essa esperança de viver algo novo. Então é isso. Abra os olhos para sua semana e comece a ver Deus nos detalhes, que talvez Ele está fazendo muitas coisas, só que a nossa carne, o fermento dos fariseus, às vezes começa a fazer com que a gente não enxergue essas coisas, e quando você não enxerga algo, você automaticamente para de valorizar aquilo. Então é isso. Uma rotina apaixonada para todos nós e de construção verdadeiramente no espírito. Beijão. E agora, se você perguntar pra mim assim, Vi, beleza, tudo isso é muito bonito, mas e na prática? O que que acontece? Na prática, você é uma pessoa espiritual, que foi salva por Deus, que tem o Espírito dentro de você. Então, algumas ideias que você tem são de Deus e algumas não. E como que você vai saber disso? Convivendo com pessoas. Por quê? Se você teve uma ideia, por exemplo, pô, vou mudar de país. Cara, é uma coisa muito séria. Então, se você percebe, cara, eu não tenho maturidade espiritual pra bancar essa ideia. De repente, um, dois, três, quatro amigos têm sonhos com essa coisa. Então, você começa a perceber. É isso. Então, por isso é bom viver em família. Então, eu acredito, assim, que nós, na prática, precisamos parar de ficar gastando tempo com muita coisa e começar a falar, cara, eu vou gastar tempo pensando no espírito.
eu vou gastar tempo crescendo no espírito, eu vou gastar tempo crescendo como pessoa, estudando, aprendendo. Por quê? Para que com o passar do tempo eu consiga tomar decisões espirituais que vão mexer com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com os meus amigos. Tem coisas que são muito sérias, tem coisas que são menos, mas então você começa. Isso é crescer espiritualmente. Cara, eu sou um homem, uma mulher espiritual, consigo entender o que o Espírito fala comigo. E isso é testificado pelos meus amigos que eu acredito que vivem com Deus e, cara, eu tô caminhando nisso. Então, basicamente, no dia a dia é isso, viver os planos de Deus. E é muito legal, porque quando você tá vivendo os planos de Deus, seja no comecinho dele, no meio ou na concretização, é muito bom. Teu espírito, ele se sente em casa, porque você foi criado para se movimentar com Deus. Então, eu daria essa dica prática para vocês. Gastem tempo se entendendo, entendendo Deus, entendendo o que ele tá fazendo. O fermento dos fariseus, ele representa quando a gente não consegue ver Deus nas coisas. Cara, tá chovendo lá fora. Nossa, que dia horrível. Não, tá chovendo lá fora. Meu, vou pegar um livro top pra caramba. Lê no friozinho, bota uma coberta ali. Depois manda um áudio pra alguém falando que eu entendi. Meu Deus, tô frutificando em mim, nos meus amigos e bora. Então o fermento dos fariseus, ele começa a fazer você olhar com um olhar duro pra todas as coisas. Com um olhar sem amor, sem esperança. Com um olhar sem alegria. Então, se eu começo a limpar minha casa, limpar os meus olhos, limpar minha rotina, limpar meu quarto de oração, o que significa isso? Eu começo a embelezar tudo. Eu começo a falar menos besteira. Eu começo a olhar só para as coisas que eu preciso olhar. E isso é libertador. Isso é uma coisa que é maravilhosa. Isso já é 50% da coisa. Então, imagina você viver nessa rotina com bons olhos, quartinho de oração, vida congregacional, boas conversas. Mano, você vai conseguir perceber muitas coisas em você que, se você mudar, vai ficar melhor. Você começa a auxiliar os seus amigos, transformando eles também. Você começa a ter ideias do nada e fala: Nossa, cara, que legal. Por quê? Porque o seu ambiente está limpo, seu ambiente tá embelezado, tá apaixonante. Porque você tá gastando tempo com essas coisas. Então eu acredito nisso, assim, cara. Limpe a casa e espere Deus vir. Uma ideia do céu, ela pode cair a qualquer momento, mas ela só vai cair numa casa que tá sendo arrumada. É isso. Beijão.